Meu nome é Benjamin. Estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Hulda, a voz de uma profetisa no caos. A fé estava abalada. A cidade de Jerusalém ainda se erguia das ruínas de reinos passados. E o templo, que deveria ser sagrado, estava esquecido, coberto de poeira e quase apagado da memória, enquanto muitos se distraíam com deuses esculpidos. Nessa época, vivia a profetisa Hulda. Ela foi cheia do espírito de profecia e conhecida como profetisa. Naquela época, também viviam os notáveis profetas Jeremias e Sofonias, e há relatos de que Hulda era parente de Jeremias. Ela foi uma das 7 profetisas mencionadas no Tanar, que viveram em épocas diferentes. Essas 7 profetisas foram Sara, Miriam, Débora, Ana, Abigail, Hulda e Esther. Hulda era a esposa de Salum ben Tikva, que ocupava uma posição de destaque na corte real. Ele era o administrador do guarda-roupa real e responsável pelas vestes e roupas do rei para todas as ocasiões. Ele também foi um dos professores do rei quando Josias ainda era criança. Josias tinha apenas 8 anos quando herdou a coroa do seu pai Amon. Seu pai, que se voltou para a idolatria, foi assassinado por seus servos do palácio após 2 anos de reinado. O jovem Josias teve professores excelentes. Ilquias, o Kohen Gadol, ele era o bisavô do escriba Esdras, o profeta Jeremias, o escriba Safã e seu filho Aicão, bem como Salum e sua esposa Hulda, que cuidaram dele em sua infância. Sob a influência e orientação deles, Josias tornou-se um homem temente a Deus. Ele não seguiu os passos de seu pai e avó, o rei Manassés, que adoravam ídolos e promoviam a idolatria no reino da Judeia. Em vez disso, ele seguiu os passos do seu bisavô Ezequias, que era um rei temente a Deus e amante da Torá. Aos 16 anos, Josias assumiu firmemente as rédeas de seu reino e começou a introduzir mudanças na vida espiritual de seu povo, que trouxeram uma nova era ao país. Pois ele conduziu o povo de volta ao Espírito Santo do temor a Yah e a devoção à sua Torá e aos seus mandamentos. Alguns anos depois, no 18º ano de seu reinado, o jovem rei assumiu a enorme tarefa de renovar o templo que havia sido negligenciado por tantos anos. Ele convocou uma assembleia em massa para motivar o povo a participar da grande empreitada. O povo reagiu com entusiasmo e as doações fluíram generosamente. O trabalho de reparo e restauração do templo ganhou impulso sob a competente liderança do sumo sacerdote Ilquias. No âmbito desses trabalhos, anos de decadência foram eliminados e entre pedras e ruínas em cinzas, Ilquias descobriu um antigo rolo de pergaminho esquecido e quase rasgado. Era o livro da lei, o livro da Torá, que continha as palavras de Moisés, as instruções de Elohim ao seu povo, um tesouro cuja existência ninguém se lembrava. O sumo sacerdote Ilquias entregou o rolo de pergaminho a Safã, o escrivão do rei. O rei enviou uma delegação a Hulda para que o livro encontrado fosse autorizado por Yah, já que Jeremias estava fora do país. O rei ordenou a Safã que lesse em voz alta. Aconteceu que o rolo se abriu no lugar de Deuteronômio, que contém a advertência em que Yah adverte o povo judeu sobre as terríveis consequências da negligência da Torá e dos mitzvot, que levam à destruição e ao exílio. Cada palavra era como um golpe de martelo na consciência e a cor do rosto do rei desapareceu. Ele percebeu que o povo se havia afastado de tudo o que era sagrado. O rei ficou profundamente abalado e inconsolável. Ele se lembrou de como seu pai e seu avô haviam vivido, profanando a Terra Santa com idolatria e maldade.
Ele rasgou suas vestes em sinal de luto e arrependimento e ordenou que Hilquias e 4 outros mensageiros reais fossem até os profetas sagrados para perguntar o que deveriam fazer diante da advertência divina que acabara de receber. Na ausência de Jeremias, os mensageiros do rei foram até a profetisa Hulda, na esperança de que seu coração feminino compassivo e seus sentimentos ternos suavizassem uma profecia possivelmente dura que os esperava. Hulda lhes transmitiu a seguinte profecia. E ela lhes diz: assim diz Yah, o Elohim de Israel. Digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz Yah: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes. Todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porque eles me abandonaram e ofereceram sacrifícios a outros deuses, provocando minha ira com todas as obras de suas mãos. Minha ira se acenderá contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que vos enviou para consultar Yah, dizei assim: assim diz Yah, o Elohim de Israel, o que as palavras que ouviste, porque teu coração se abrandou e te humilhaste diante do Senhor, quando ouviste o que eu disse sobre este lugar e sobre os seus habitantes, que se tornariam um horror e uma maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste diante de mim, por isso eu também ouvi, diz o Senhor. Portanto, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás reunida em paz ao teu túmulo. E os teus olhos não verão todo o mal que eu trarei sobre este lugar. E eles levaram a resposta ao rei. 2 Reis 22, 15 ao 20. Assim que os mensageiros levaram ao rei a resposta da profetisa Hulda, ele chamou os anciãos da Judeia e de Jerusalém e ordenou que reunissem todo o povo, pequenos e grandes, no templo. Em pé, sobre uma plataforma, o rei leu ao povo as palavras solenes da Torá do rolo que havia sido encontrado no templo. A advertência divina, seguida da aliança que Moisés e todos os judeus haviam feito com Elohim. Agora, o rei renovava essa aliança para toda a nação. Andar nos caminhos de Elohim e guardar seus mandamentos, ordenanças e leis com todo o coração e toda a alma. Toda a nação aceitou solenemente a aliança renovada e comprometeu-se a cumpri-la integralmente. Sob a liderança pessoal do rei e com a ajuda do sumo sacerdote Hilquias, o povo começou a purificar a terra de todos os ídolos e seus costumes abomináveis. O espírito de arrependimento, santidade e pureza encheu todo o povo. A Páscoa, a festa da libertação, estava próxima. O rei Josias decidiu fortalecer o sentimento de verdadeira liberdade, liberdade da escravidão das gerações anteriores que haviam caído na idolatria, por meio de uma festa nacional extraordinária. De fato, desde os dias do profeta Samuel, não havia havido uma Páscoa tão inspirada e alegre. A profetisa Hulda, por meio de suas profecias e influência, teve uma participação importante no grande renascimento espiritual do povo judeu sob o reinado do rei Josias. É notável que o rei Ezequias reconhecesse e respeitasse Hulda como profetisa de Yah e a procurasse. Ele percebeu em seu espírito que Yah falava com ela, e como rei e homem, submeteu-se à sua profecia e imediatamente tirou conclusões do que ela recebeu de Yah. A profecia de Hulda se cumpriu. O rei Josias ainda tinha 13 anos de vida. Ele reinou por 31 anos, mas ele não precisou mais testemunhar a destruição de Jerusalém e do templo. A profetisa Hulda também não precisou testemunhar, como seu parente, o profeta Jeremias, a terrível destruição que ela havia previsto. Mas sua profecia e sua influência, como uma das 7 profetisas divinas, são um legado eterno. A propósito, na parte sul do Monte do Templo, em Jerusalém, havia os chamados Portões de Hulda, que receberam esse nome em sua homenagem. Vocês podem ajudar a divulgar a mensagem, deixando o like
e se inscrevendo no canal. Muito obrigado por isso. Que todos sejam ricamente abençoados.